Oi, tudo bom com você? E aí, como é que você tá? Tava com saudade já. Mais uma vez aqui no nosso bate-papo de todas as semanas. E hoje eu vou falar de um tema que eu acho que você vai entender, vai compreender e até você identifique algumas pessoas da sua vida. Eu quero falar das 8 pessoas que você não deve ter por perto. 8 pessoas que você deveria evitar em sua vida. Sabe quais são? Sabe quais são os tipos dessas pessoas? Então eu vou falar para você, mas antes você já sabe, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, curte e se você gostar, compartilha. Super obrigada pelo seu apoio e pelo seu carinho, que está fazendo o nosso canal crescer bastante. Obrigada mesmo, gente. Quais são as pessoas que você deveria evitar de ter ao seu lado? Eu sei que nem sempre isso é possível, mas se você pudesse evitar, quais são os tipos de pessoas que você deveria evitar? Eu fiz uma listinha aqui, mas eu acho que a lista deve ser bem maior. Mas eu peguei assim 8 situações aqui, 8 tipos de pessoas que essas pelo menos a gente pode até ter no nosso lado, que não dá para selecionar às vezes tanto assim. Mas são pessoas que a gente procura ter mais um pouquinho com uma certa distância para a gente não se contaminar. Que tipo de pessoa número 1? Vampiros energéticos. O que são os vampiros energéticos? São aquelas pessoas que sugam você, que sugam a tua energia, que querem falar com você o tempo todo, que até tocam em você o tempo todo, que sugam a sua força, que você fala com elas pelo telefone ou pelo e-mail, enfim, e você já se sente até às vezes esgotado só de falar com elas. Aquelas pessoas que querem falar delas, ou seja, elas sugam a sua energia. E aí elas saem super bem, e quando elas saem você fica mal, carregada, porque elas vêm, despejam em vocês aquela carga toda, sugam a sua energia, falam o tempo todo, reclamam o tempo todo, e aí quando vão embora, você fica carregada e elas ficam joinha. Então, essas pessoas que roubam a sua energia, que roubam a sua energia como uma vampira, os vampiros energéticos é o primeiro tipo de pessoa que eu evito na minha vida e você também deveria evitar na sua. Segundo tipo de pessoa, gente, é aquela pessoa superior, professores de Deus. Quem são os professores de Deus? Ai, gente, é muito chato pessoa professora de Deus. São aquelas pessoas superiores, aquelas que acham que sabem tudo, que se você falar, eu fiz isso, elas já fizeram, e já fizeram 10 vezes melhor do que vocês já fizeram. Até uma tragédia. Se você falar, bati o carro, ela vai falar que ela bateu um carro e que o acidente dela foi 3 vezes pior. Se você falar, nossa, eu fiz essa comida, ela vai dizer que já fez aquela e com muito mais coisas. Ou se você fizer uma viagem, ela vai dizer que já viajou para aquele lugar e mais para 3, 4 países. Sabe aquela coisa que você nunca consegue falar das suas coisas? Ela sempre sabe mais, tudo ela sabe, e ela sempre sabe da maneira certa. Porque a verdade dela é sempre a verdade certa. Sabe? Ela sempre, mas eu sei que é assim, não, isso está errado, isso eu sei, porque eu já fiz isso, porque eu já estudei isso. Uau! Cadê a humildade dessas pessoas, gente? Pelo amor de Deus. Elas nem falam assim, olha, eu acho que poderia ser. Não, e acabou. Mas você tem que tentar discutir com as pessoas, argumentar. Não, eu argumento com quem está errado. Sabe? E eu sempre estou certa, desculpa aí, eu estou sempre certa. Então essas pessoas, professores de Deus, que sempre sabem tudo, que tudo que você fala, elas já fizeram 3 vezes melhor, mesmo que seja uma desgraça. Se você machucar um dedo, ela machucou o braço e a perna já. Toma cuidado, gente. É um tipo de pessoa que só suga a sua energia. A outra, gente, são as pessoas negativas, que são aquelas mendigas espirituais. São aquelas pessoas que, Deus, céus, tudo é reclamar, tudo é reclamar. Você dá bom dia, ela fala, por que um bom dia? Você vivem mal-humoradas, vivem reclamando de cada coisa que acontece na vida delas, como se elas fossem as últimas e as únicas pessoas do mundo a sofrerem. Que todos os problemas do mundo são bem menores do que os problemas dela. Que as tragédias e mazelas do mundo são bem menores do que a dor que ela teve de perder um namorado, ou de perder um emprego, ou seja lá do que.
entende? A doença dela é muito maior do que a doença dos outros, porque elas reclamam e reclamam e reclamam. E são aquelas pessoas, gente, que elas vão reclamar tanto que você não tem mais nem o que falar para ajudar, porque elas se sentem bem nessa negatividade e você não aguenta mais ouvir e elas vão continuar falando. São pessoas negativas, são pessoas que a gente chama de mendigas espirituais. Por quê? Porque elas é mais fácil reclamar, mais fácil sofrer do que ir à luta e sair daquela situação. Então essas pessoas vitimistas, essas pessoas negativas, uau, é sempre bom evitar de ficar perto. A outro tipo de pessoa, gente, é aquela pessoa invejosa. E não vem com essa de inveja branca, porque não tem, gente. É aquela pessoa que queria ter o seu marido, sua esposa, o seu carro, o seu emprego. Se você viajou, ela queria ter feito a sua viagem. Não é querer coisas como você tem, é querer o que você tem. Não é querer ser como você, é querer ser você. É diferente. E aí, se dependendo do grau da inveja da pessoa, for aquelas que a gente chama de olho gordo, bem assim, olho gordo, bem com esse R mesmo que a gente fala, aquele seca-pimenteira, se você comprar um carro lindo, maravilhoso, e ela jogar um olho gordo ali, como a gente fala, pode esperar que você vai furar o pneu, vai arranhar o seu carro, porque ela queria ser você, ela queria ter o que você tem. E se você não estiver muito forte, fortalecido espiritual, energeticamente, a inveja dela pode pegar você, porque vai pela frequência. Se você está fraca, atrai coisas fracas. Então esteja forte para evitar essas pessoas. E evite de falar das suas coisas. Não fale assim, eu vou fazer uma viagem no fim do ano, porque dependendo da inveja dela, sua viagem vai, ó, bal, não vai ter viagem nenhuma. Então já fale para a pessoa depois que você já foi, porque você sente quando a pessoa é assim. E às vezes essa coisa é tão enrustida que a gente não sabe. Às vezes eu sou melhor amigo, sou melhor amiga, né? Ah, eu arranjei um namorado. Ai, que droga. Parabéns! Mas no fundo eu tô, que droga, porque ela vai parar de sair comigo porque ela está namorando. E isso já é um tipo de inveja que pode sim atrapalhar você. Então, dica: fale menos da sua vida, exponha menos a sua vida. Não precisa expor tudo nas redes, tem coisas que podem ser faladas, tem coisas que não podem e não devem ser faladas. A gente sempre brinca que existe o momento Facebook e existe o momento face to face, que é aquele momento cara a cara que não precisa ser divulgado para ninguém. A outra coisa, gente, são aquelas pessoas egocêntricas, aquelas que pensam só nelas, no umbiguinho delas. Você pode querer falar assim, elas te ligam e falam: oi fulana, tudo bem? Oi Ali, tudo bem? Eu falo tudo e você. Aí elas falam meia hora delas e não deixam você nem abrir a sua boca. É sempre a vida delas, é sempre o problema delas. Elas não são capazes de falar assim: eu vou aí para te ajudar a fazer essa mudança. Não, elas pensam nelas. Olha, eu poderia até te ajudar, mas eu tenho que fazer umas compras hoje, mas se não fosse isso, eu juro que eu iria. E aí, quando elas te ligam para perguntar como é que você tá, você vai dizer o quê? Oi, tudo bem? Como é que você está? Pronto, deixa que o egocêntrico precisa para falar de mim e de euzinha, porque eu sou a mais importante, então tudo tem que girar em torno de mim. Então essas pessoas que não sabem dividir, que não sabem ouvir e que não sabem compartilhar, são pessoas que eu acredito que eu não gosto de ter ao meu lado. A outro tipo de grupo de pessoas são as maledicentes. Aquelas que vivem para fazer fofoquinha, que vivem para falar da vida dos outros, que, nossa, tem assim um prazer imediato de falar: você sabia que aconteceu isso, isso, isso? Você sabia do babado que aconteceu aquilo? Você sabia que a minha tia fez aquilo? Nossa, e que a prima tal foi abandonada pelo marido? Sabe? Então, assim, elas adoram coisas negativas, elas adoram falar mal dos outros. E às vezes esquecem que elas podem também, porque se elas falam mal dos outros, gente, pra vocês, é óbvio que elas não podem falar mal de vocês pros outros. Então, se você não evita pessoas dessa no seu lado e você entra nessa vibração, pode ter certo que se você está escutando uma fofoca de alguém hoje, você pode ser a fofoca
amanhã, não é mesmo? Então vamos evitar isso. Isso são galhos que a gente chama no reiki, são coisas que não agregam na nossa vida. Saber que alguém foi abandonado pelo marido, saber que alguém perdeu o emprego, saber que fulano falou com ciclana, que brigou com Beltrano, gente, isso não leva a nada. São pessoas que só falam mal dos outros e são pessoas que vivem da negatividade. Parece que elas se alimentam de um papo, de um babado, como elas falam. O outro tipo de gente, é que são aquelas preconceituosas. E eu não estou falando só no preconceito racial, social, é aquelas que acham que elas são o modelo de virtude e que o que elas fazem está certo e, logicamente, que o que você faz está errado. Que elas acham que elas são o modelo de perfeição, de conduta. Então tudo que você faz pode não estar dentro dos padrões morais e éticos dessas pessoas. E isso pode ser muito chato, porque dependendo do que você fala, você pode ser excluída. Então essas pessoas, elas também têm um lado de superioridade, porque elas acham que aquele tipo de pessoa, por mais que elas sejam politicamente corretas, sempre vai ter um toque preconceituoso no que elas falam. Por mais que seja politicamente correto, por mais que elas usem todas as expressões certas, tem um grauzinho de preconceito dentro do que elas falam. No tratar de uma pessoa, até na delicadeza exagerada para alguns tipos de pessoas. É como se elas falassem, viu como eu trato bem essa pessoa que trabalha comigo, nossa, eu amo de paixão, como se fosse da família e não é uma serviçal. Sabe coisas assim, gente, que elas querem exagerar no carinho, no cuidado, mas tem todo aquele lado preconceituoso. Nossa, fulana se separou do Beltrano, mas ela está saindo com vários homens agora, um horror. Mas também deixa, né? Ela sofreu tanto, deixa que ela se divirta. Sabe como, gente? Pelo amor de Deus, gente, vamos parar de ter preconceito, vamos parar de ser maledicente. E preconceito, além de crime, é horrível, não é mesmo? E o último tipo aqui de pessoas, lógico que tem vários, mas eu tinha que separar, porque o vídeo já vai ficando grande, né? São as mentirosas. Tem pessoas que mentem tanto que nem sabem mais que estão mentindo. Né? Tem pessoas que acreditam na sua própria mentira e muitas delas mentem para obter resultados, seja por status, seja para conquistar uma pessoa. E aí, quando mente uma vez, mente várias, porque o mentiroso, esse perfil de padrão, a pessoa que esconde, a pessoa que mente, ela passa a não ser confiável. E quando uma vez que se perde a confiança numa pessoa, é difícil você resgatar a confiança dela, né? Eu sei de pessoas aí que conhecem uma pessoa, mentem que são casadas, ou mentem aspectos da sua vida com o objetivo de enganar e de atrair e de conquistar, mas a verdade sempre vem à tona, por mais que seja difícil. Antes de a gente falar a verdade, antes de falar, olha, eu não fiz isso porque eu não tive condições de fazer, ou eu não sou assim, ou eu não pude fazer por causa disso, enfim, do que mentir. A mentira tem perna curta e mais cedo ou mais tarde ela vem à tona. E quando vem à tona da maneira errada, quando não é você mesmo que fala o que aconteceu, pode ser muito ruim. Às vezes a mentirinha é bobinha, assim. Olha, fala que eu não estou em casa, fala para aquela pessoa que eu não gosto, que quando ela ligar eu nunca estou em casa, sabe coisas assim? Só que de repente pode ser que aquela pessoa não está batendo o telefone, sim no interfone, você disse isso. Para aquela pessoa pode ser um horror aquilo. E pode estragar e traumatizar. Então muito melhor abrir o jogo, falar alguma coisa, explicar o que está acontecendo, do que a gente viver numa mentira. E quando a gente mente muito, a gente acaba acreditando nessa mentira. Então, gente, são essas as pessoas que eu acho que eu escolhi, que poderiam ser um grupo de pessoas, grupos de pessoas que a gente não deveria ter por perto. Se você tem alguma delas por perto, sinto muito, eu também tenho. Mas a gente deve fazer o quê? Não, já que a gente não pode também evitar tanto, pelo menos a gente aprender a administrar, ficar mais ausente, ficar mais distante e não se contaminar com a energia delas, porque elas, pessoas, não agregam, e sim, elas nos fazem bem mal, atrapalham bastante as nossas vidas, não é mesmo? Então tá aí, as 8 pessoas que você deve evitar na sua vida. Você conhece alguma delas, desse tipo de pessoa?
Ou você é uma delas? Diz aí, não precisa dizer em público não, mas responde aí pra você mesmo ou me conta o que você achou desse vídeo. Um grande abraço pra você, gente, até nosso próximo encontro. Tchau, tchau!